Ela foi inventada por um alemão que tinha sangue empreendedor correndo nas veias desde muito cedo. Ficou popular por garantir a resistência que os mineradores precisavam para trabalhar no garimpo. Surfou no boom da economia americana e justamente pelo poder que ela tem de passar a mensagem de popularidade e acessibilidade, foi parar até no guarda-roupa dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. De símbolo do movimento feminista até de jovens rebeldes subversivos, é óbvio que eu ia ter que fazer um vídeo para contar a história dessa peça de roupa, que é a mais popular e democrática do guarda-roupa de qualquer pessoa. Sim, o jeans. E consequentemente da Levi's, porque para quem não sabe, quem inventou o jeans foi um cara chamado Levi Strauss, mais conhecido como Levi's. Então vem comigo que eu vou te contar tudinho. Tudo começou em 1829, para ser mais exata, em 26 de fevereiro de 1829, que nasceu lá na Alemanha, num pequeno vilarejo, um cara chamado Levi Strauss. Ele era o caçula de 7 irmãos e já rolava um sangue empreendedor lá na família dele. Isso porque o pai dele era vendedor de tecidos. Eles eram uma família de judeus e por sofrerem muita discriminação lá naquela época, eles queriam sair de lá para ir em busca de novas oportunidades e de liberdade. Foi então que em 1845, depois da morte do pai dele por tuberculose, que os 2 irmãos mais velhos dele foram para Nova York. Chegando lá, os 2 irmãos dele abriram uma loja de tecidos e mais tarde ele foi para lá também, junto com a mãe dele e com as irmãs. Lá que ele aprendeu de verdade o que era necessário para se tornar um homem de negócios. E pelo visto ele aprendeu direitinho, né? Vivendo e trabalhando lá em Nova York, depois de um tempo ele juntou uma grana e foi para São Francisco. Por que São Francisco? Porque lá em São Francisco estava rolando a Corrida do Ouro e muita gente estava com a ideia de ir para lá para tentar enriquecer. Assim que ele se mudou para São Francisco, com 24 anos, ele conseguiu a tão benquista cidadania americana. Parece que não é só brasileiro que tem a síndrome de vira-lata, não é mesmo? E aí ele mudou o nome dele para algo mais americanizado, que seria Levi Strauss. E aí, lá em São Francisco, ao invés dele ir atrás do ouro, como muitas pessoas estavam fazendo, ele resolveu inovar, porque ele tinha esse mindset empreendedor aí. Ele resolveu abrir uma loja de tecidos, que seria tipo uma franquia da loja de tecidos dos irmãos dele, porque aí ele ia conseguir abrir a concorrência ali, oferecendo tecidos direto da fonte, direto da loja dos irmãos dele, por um preço mais acessível. Entre os tecidos que ele vendia, tinha um que era muito popular e resistente à água, que chamava Duck Cotton. Ele tinha a intenção de usar esse tecido para construir tendas para os garimpeiros. Só que aí ele descobriu que já tinham muitas tendas para os garimpeiros lá, o que eles não tinham eram calças duráveis para trabalhar. Então ele resolveu pegar esse tecido e fazer calças para os garimpeiros. O sucesso foi imediato, ele conseguiu expandir os lucros e ficou bem conhecido ali na região. Aí, naquela mesma época, ele atraiu os olhos de um outro cliente dele, que era um alfaiate chamado Jacobs Davis. Um dia, bateu lá na alfaiataria do Davis uma cliente já antiga, reclamando que as calças do marido dela viviam rasgando e que ela estava cansada de ficar fazendo remendo nas calças. Ela queria calças que fossem mais duráveis para o marido dela poder trabalhar. O Davis pegou, parou, pensou... então tá bom, você quer calça mais durável? Começou a inventar lá uma calça que tinha uns rebites de cobre para ficar mais reforçada ali, para não ficar precisando remendar toda hora. E aí, as calças dele começaram a ficar muito conhecidas, ele começou a expandir os negócios, só que ele se sentiu muito limitado para isso. Ele sabia que ele precisava de um sócio. Então, ele lembrou de quem? Do Levi Strauss. Ele propôs uma parceria para o Levi Strauss, para tentarem ali fazer um negócio juntos. Mas o Levi Strauss, ele não estava muito convencido ali daquela parceria, ele estava muito receoso, ele achava que ia ser muito arriscado se associar a alguém que não fosse seu irmão, aquela coisa de família mesmo, sabe? Mas, no final das contas, ele aceitou a proposta do Jacobs Davis e eles começaram a fazer calças duráveis para os garimpeiros, só que eles trocaram aquela lona que era dura e desconfortável por um tecido que era originário da França, conhecido como Serge de Nimes. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome desse tecido. Mas é o tal do jeans, do brim, o azul ali índigo. E o azul ele era justamente para esconder as manchas marrons que o outro tecido não conseguia esconder. O pulo do gato do negócio deles foi realmente os rebites de cobre, para garantir que aquelas calças não fossem ficar precisando de remendos para os garimpeiros e tal. Por conta desse sucesso dos rebites, o Levi Strauss patenteou isso para evitar concorrência ali, porque realmente eles começaram a ficar muito conhecidos na região e as calças dele começaram a ir para todos os lados. Em 4 anos, a Levi Strauss passou a valer 4 milhões de dólares, o equivalente a 90 milhões nos dias de hoje. Em seguida, vieram os processos da concorrência que queriam ficar copiando eles ali. E prevendo que a patente dele dos rebites iria expirar e que ele não ia mais conseguir ficar renovando por muito tempo aquilo, ele resolveu adicionar uma outra coisa no produto dele para tornar o diferencial e ficar comprovado, registrado ali,
que aquela era a melhor calça de brim disponível no mercado. Ele adicionou etiquetas de couro na parte traseira das calças. Então aquilo ficou como uma marca registrada de que aquela calça era a melhor calça disponível no mercado. Em 1890, quando essa patente justamente expirou, a Levi's já era a líder do mercado da Califórnia, já estava muito conhecida, e aí ele resolveu introduzir uma outra ideia para deixar mais registrada ainda a marca dele, que seriam os números com lotes. E aí ele inventou o número 501, que seria para registrar o lote das calças de brim com rebites de cobre. A 501, ela é conhecida até hoje. Se você for numa loja da Levi's hoje, você vai lá ver 501 e é a calça que fez toda a história da marca. Em 1901, a Levi's já era conhecida pela sua durabilidade e com o boom da economia americana, ela se estendeu por todas as regiões industriais. Desde os trabalhadores das estradas de ferro e da construção civil que iam para a Califórnia até os agricultores da região oeste. Estava tudo dominado já. E aí, no início do século XX, dois acontecimentos muito tristes abalaram a história dessa marca, que eu ousaria dizer ser a mais popular e democrática da história da moda. Em 1902, teve o falecimento do Levi Strauss. Ele foi um acontecimento muito triste para a história da marca. E 4 anos depois, teve um terremoto muito devastador lá na Califórnia, que acabou com tudo, derrubou a fábrica, incendiou tudo, muitas pessoas ficaram desabrigadas e isso realmente abalou o futuro dessa peça de roupa. Mas em apenas um ano, a Levi's conseguiu se reerguer, conseguiu se recuperar de toda essa tragédia que abalou muito a história deles. E além dos mineradores e dos fazendeiros, as calças começaram a ser usadas pelos cowboys também. Em 1920, com as produções de Hollywood em filmes que retratavam as histórias lendárias dos cowboys, as calças começaram a aparecer nos filmes também. A liberdade e a autossuficiência do oeste americano estava sendo retratada agora nos filmes. A calça da Levi's, por ela ser barata, popular e durável, caiu na graça de muitos trabalhadores, inclusive na Grande Depressão da economia americana. Ela continuou acessível a todo mundo e isso tornou a popularidade dela ainda maior. As calças também foram para a Segunda Guerra Mundial em 1940. Isso porque, além do uniforme do exército ser fabricado pelos mesmos fornecedores do brim, o uniforme não oficial ali dos soldados era a calça jeans e a camiseta branca. Com a popularidade do soldado americano e o fascínio dos europeus pelo Velho Oeste, o brim acabou se tornando o símbolo internacional do espírito independente americano. Os macacões de brim também viraram símbolo do movimento feminista. Isso porque foi a peça escolhida pela Rose Arrebitadeira. Vocês sabem quem que é a Rose Arrebitadeira? É aquela moça do cartaz do We Can Do It, sabe? Que tem o muquezinho levantado e o lencinho na cabeça. Pois bem, esse cartaz ele foi criado com a intenção de estimular o trabalho das mulheres dentro das fábricas naquela época. Mas acabou se tornando uma imagem muito forte do movimento feminista e muito conhecida até os dias de hoje. Mais tarde, as jardineiras também sofreram uma ressignificação. Isso porque elas passaram a ser a peça que melhor personificava um novo mercado que estava vindo aí, que eram os jovens adolescentes. Foi então que as jardineiras se tornaram a vestimenta preferida dos jovens subversivos. Os bebês nascidos no pós-guerra eram uma fatia do mercado que, como estava crescendo ali, estava sendo atingida. E quando você tem uma fatia do mercado que está crescendo e você consegue atingir ela, você vai conseguir fazer com que ela goste do seu produto por muito tempo, se o produto for bom. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu falei no meu outro vídeo contando a história da Vans. Para quem não assistiu, tá lá no meu Instagram, é um dos meus primeiros vídeos lá do Instagram. E é uma estratégia de marketing muito inteligente, porque a partir do momento que você consegue atingir uma fatia do mercado que está ali crescendo, você consegue fidelizar eles e fazer com que eles consumam o seu produto muito tempo. E isso foi o que aconteceu com o jeans também. Para você ter uma ideia, no Festival de Woodstock de 1969, todo mundo que estava ali estava usando uma calça jeans. E quem não usava uma calça jeans, não usava nada. Se é que você me entende, né? Em 1970, a cultura dos hippies ficou super popular. Foi então que a contracultura se chocou com a cultura dos computadores. Nascia uma nova geração de empreendedores que passou a usar jeans também. A Levi's não era mais uma marca de cowboys, garimpeiros, da galera de fábrica. Ela começou a dominar ali o ambiente corporativo e passou a ser a definição do guarda-roupa casual americano. Isso mostra que o jeans quebrou todas as barreiras.
Ele é a peça mais democrática, mais popular do guarda-roupa de qualquer pessoa. Desde personalidades da realeza, jogadores de futebol, chegando até o guarda-roupa dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, justamente por transmitir toda essa mensagem da acessibilidade, da popularidade, etc. A década de 70 também foi muito marcante por jeans, porque foi a primeira vez que foi visto na passarela num desfile assinado pelo Calvin Klein. O século XX foi muito marcante para a história do jeans, porque a simples prática de compra e venda de um produto passou a ser a expressão dos valores dos americanos. A liberdade, a democracia, a independência, e tudo isso estava simbolizado pelo jeans também. O jeans, sem dúvidas, é a peça mais democrática do guarda-roupa de qualquer pessoa. É que quem vive um dia vai ter ou já teve um jeans alguma vez na vida, né? Os americanos têm em média 7 calças jeans dentro do armário. A indústria do jeans movimenta muita grana. Pelo que eu pesquisei, aí é em torno de 60 bilhões de dólares por ano. E isso faz com que muitas marcas estejam muito preocupadas já até com os efeitos ambientais disso tudo. A Levi's, inclusive, é uma marca que já levanta essa bandeira da sustentabilidade no branding dela. Eu acho isso super necessário. Isso porque uma única calça jeans consome mais ou menos 3.500 litros de água para ser confeccionada. E isso é uma coisa que não dá mais para admitir, né, nos dias de hoje. Outra coisa que eu acho que não dá para deixar de falar é a simbologia da cor azul que se deu através da popularização do brim. Essa peça foi capaz de criar desde nome de música, nome de perfume, e se a gente der um Google, vai ter muitas outras coisas por aí. E isso só foi capaz por conta do sonho e da ambição de duas pessoas que lá no passado se propuseram a criar essa peça, que é muito popular, muito democrática. Eu acho que é a peça mais democrática do nosso guarda-roupa. A gente tem muito que agradecer ao Jacobs Davis e ao Levi Strauss. Gratidão profunda. O que seria de nós sem o nosso jeans no armário? Me fala. Nada, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário, se inscrever no canal, deixar o seu like pra mim. E se você quer mais dicas, me segue lá no Instagram também, que lá eu dou muitas dicas de consultoria de imagem. E é isso. Valeu!